Lembrando que inscrever-se no nosso canal, comentar as nossas lives, e dar o like e compartilhar, ajudam a divulgação do nosso canal, que não tem remuneração. Compartilhar, inscrever-se, dar like, não significa que vamos ter qualquer remuneração, porque estamos muito longe do número necessário para isso. Mas isso significa que a plataforma irá divulgar mais, irá colocar as nossas lives nas listas. Bom, hoje nós estamos iniciando um novo tema e resolvemos abordar o tema fé, ciência e verdade. Isso porque já ouvimos queixas de algumas pessoas que dizem que encontram muita resistência nas universidades, jovens, se queixam disso, e os pais, que encontram, inclusive, dificuldade de dialogar com os filhos já do ensino médio e fundamental, em face do que chega das escolas, ou de outras fontes de informação, da televisão, das redes sociais, e da perplexidade que isso causa em algumas pessoas em face do mundo, da ideia de que as transformações históricas tornam a Bíblia fora de tempo. Até um professor de universidade me perguntou, não faz muito tempo, se a Bíblia ainda tinha alguma coisa a dizer para o homem contemporâneo diante dos problemas, das perplexidades do homem contemporâneo. E aquela ideia de que hoje o mundo está tão diferente que aquelas orientações para quem vivia numa sociedade agrária e pastoril, uma sociedade basicamente rural, não tem muito a dizer para o homem contemporâneo que vive em grandes cidades ou mesmo em pequenas cidades, mas que tem ocupações diferentes, que vive no mundo digital. Eu respondi que sim, porque ninguém duvida que a literatura grega, a mitologia grega, tem muito a dizer. Nós temos muita sabedoria que podemos beber nessa literatura secular, ou na filosofia chinesa ou indiana, que não são filosofias teoréticas, que não desenvolvem teorias, mas são filosofias aforísticas, que têm saberes, têm frases, têm pensamentos mais ou menos isolados de um conjunto de ideias, como é o caso da filosofia grega, que é teorética. Bom, então, vamos nos debruçar sobre o problema da fé, da ciência e da verdade. Hoje também se discute muito verdade, é uma tendência para dizer que não existe verdade, que tudo é retórica, como diziam os sofistas, ou que tudo é um jogo de poder. Tem uma corrente de filosofia da linguagem que é muito forte nos meios intelectuais e, portanto, nas salas de aula e na imprensa e nos meios de comunicação, que tem um grande nome em Michel Foucault, que diz que não tem verdade. O que tem é um jogo de poder. As verdades são versões, hoje usam a palavra narrativa, né? São narrativas para justificar o poder de alguém ou de algum grupo social, né? Então, vamos nos debruçar sobre isso. E é de bom alvitre que, quando se começa um estudo, quando se quer apresentar alguma reflexão, se comece logo dizendo qual é o uso que nós fazemos das palavras. Quem tem o texto pode acompanhar isso, né? Porque há necessidade de dizer qual é o sentido em que estamos usando as palavras principais, as palavras-chave da nossa reflexão. Por uma razão muito simples. No campo humanístico, seja na filosofia, na sociologia, na antropologia, no direito, na pedagogia, as palavras não têm uma definição só. Em física, pelo menos na física estabelecida, consolidada, as palavras têm uma definição só, né? E até uma expressão matemática. Nós dizemos em física que força é igual a massa vezes a aceleração, e só é isso, não tem outra versão, né? Mas, no conhecimento humanístico, quando a pessoa diz justiça, por exemplo, pode estar dizendo muita coisa diferente. Quando a pessoa diz verdade, necessariamente precisa dizer de qual verdade está falando, porque tem muitas concepções diferentes de verdade, né? Que nós vamos ver aqui. Então, isso é que eu chamei de sentido das palavras, e usei uma expressão
adequada a um estudo metódico, que eu chamei de polissemia, que quer dizer os muitos sentidos, que a semântica é o sentido das palavras, trata do sentido das palavras. E a polissemia, poli quer dizer muitos, né? Muitos sentidos, de semia de semântica. Né? As palavras têm muitos sentidos. Então, vamos dizer qual é o sentido que estamos usando. Mas não basta dizer qual é o sentido que estamos usando as palavras. É preciso dizer qual é a referência teórica ou metodológica em que estamos usando as palavras. Não se assuste, não, eu vou explicando essas coisas. Né? Por que qual é a referência teórica? Porque a gente pensa, muitas vezes, que é só olhar para o mundo e compreender. Mas, na verdade, quando a gente olha para o mundo, a gente compreende com a intermediação de uma teoria. A gente nem sabe que está usando uma teoria, mas está. Né? Porque teoria é como uma rede de um pescador para pegar um peixe. O pescador joga a rede para pegar um peixe. Né? A teoria é como se a gente jogasse uma rede para pescar a verdade, para pescar os fatos. Né? E, dependendo da rede, você vai pegar. Se a rede tiver uma malha pequena, você pega peixe pequeno. Se a rede tiver uma malha larga, você só pega peixe grande. Então, é preciso dizer qual é a teoria. Né? Porque, quando nós falamos, por exemplo, em transformação histórica da sociedade, da cultura, nós podemos olhar para a história com uma teoria que diz que a história se resolve pelo conflito. Ou podemos olhar para a história com os olhos de outra teoria que diz que a história se resolve e avança pela solução de problemas. Então, conforme você olhar, você vai ver coisas diferentes. Então, se você olha com a ideia do conflito, você vai dizer que verdade é uma narrativa do poder político, poder econômico, poder militar, poder clerical, é uma narrativa do poder para dominar, para fazer as pessoas se sujeitarem ao poder. Por quê? Porque a teoria com que você está olhando para os fatos é a teoria de que a história se resolve pelo conflito. Que a dinâmica da história é ditada pelo conflito. Mas se você olha com outros olhos, se você diz a história se resolve é pela solução de problemas, os conflitos têm alguma influência, mas a grande influência é a solução de problemas. Por exemplo, o que mudou? Toda a humanidade mudou pela primeira vez. Quando o homem aprendeu que botar uma semente no chão e esperar para colher depois os frutos, transformou o homem em agricultor. O homem que era um nômade, se vivia da caça e da coleta de fruta nas matas. Aí ele aprendeu a plantar e virou sedentário, ficou morando num lugar. E isso aí mudou tudo, porque aí permitiu que naquele lugar se desenvolvesse uma civilização. Outra grande revolução foi quando o homem aprendeu que irrigando aumentava muito a produção agrícola. E foi um salto tão grande que poucas pessoas podiam produzir bastante para sustentar muito mais. E aí começa a divisão do trabalho. Algumas pessoas deixaram a agricultura e a caça para ser carpinteiro, para ser pedreiro, para ser soldado, para ser burocrata. E isso permitiu o surgimento dos impérios. A gente fala no Império Babilônico, no Império Egeu-Cretense, no Império Alexandrino dos gregos, no Império Assírio, esses impérios todos, Império Chinês, Império Inca, Império Azteca, esses impérios todos surgiram com a irrigação. Né? E aí surgiu o alfabeto, porque era preciso ter uma burocracia para administrar o império. Surge o alfabeto e surgem as escolas, porque aí tinha muita coisa para aprender, e não era só os pais que ensinavam. Porque até aí os pais eram agricultores e ensinavam os filhos, e os filhos seguiam aquele trabalho. Não tinha escola. Né? Mas aí, creio que esteja explicada a necessidade da gente definir o uso das palavras e definir o quadro teórico que a gente está usando para ler a realidade. E vamos dizer o que é que usamos aqui. Né? E também qual é o quadro metodológico. Né? Qual é o método que a gente está usando para alcançar a razão. Ou quais são os métodos que as diferentes tendências usam. Né? Então, passemos já a... Isso foi só para deixar claro
como é que o trabalho que se segue, né? Como é que nós trabalhamos para produzir esse texto, dos que receberam o texto, e os que não receberam acompanham só pela live. Então, ainda na página 1 do texto, aí vocês têm, acima do segundo parágrafo do texto, as palavras fé, ciência e verdade, que é o título do texto e do estudo de hoje. Então, apresentando o sentido das palavras, quais são as palavras cujo sentido vamos apresentar aqui? Estamos tratando da palavra conhecimento e da palavra opinião. Vamos distinguir essas coisas. Né? E precisamos também esclarecer, e aí vamos para o núcleo central da reflexão de hoje, o que seja fé, o que seja ciência e o que seja verdade. São 3 conceitos que vamos discutir aqui. O que é mesmo fé, o que é mesmo ciência e o que é mesmo verdade. Para fazer isso, vamos distinguir o que é opinião e o que é conhecimento. Então, para situar a nossa posição, a nossa reflexão e as razões da escolha da nossa reflexão, vamos lembrar que lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, o primeiro versículo do capítulo 11 do livro de Hebreus, nos diz, abrindo aspas, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas não vistas. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e aí eu grifei as palavras fé, está em negrito, a palavra fundamento, e a palavra prova e a expressão não vistas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas não vistas. Então, fé é o conceito que estamos procurando. E no livro de Hebreus vemos que fé é um fundamento, quer dizer, é um ponto de partida, ou é um argumento de validação, é um argumento que torna válida alguma coisa. Porque o fundamento é o fundamento de validade, né? Ou é o que a gente chama de premissa, que é a base do raciocínio. Então, fé é um fundamento na perspectiva judaico-cristã. Continuando. Das coisas que se esperam. Então, fé não é de coisa consumada. Aquilo que já se consumou é constatação, é que foi verificado. Fé se espera, portanto, não foi constatado e não é verificado. Pelo menos, inicialmente, vamos nos contentar com isso. Depois vamos acrescentar algumas coisas. Né? E tem a palavra prova, e a prova das coisas não vistas. Se é não vista, volto a dizer, não foi constatado, não foi verificado. E a prova? Bom, agora vamos ter muito que raciocinar em torno dessa ideia de prova. Né? Prova é o que confirma, mas pode ter uma prova negativa também. Aí se diz que uma prova pode infirmar. E vamos usar esses sentidos aqui da palavra prova. Né? Então, fica evidente no entendimento citado que fé não deriva de experiência empírica, quer dizer, experiência prática. Né? Experiência daquilo que você pode observar, direta ou indiretamente. Fé não vem daí. Não vem daí necessariamente. Não vem daí exclusivamente. Mas você pode ter fé também com base em experiências observáveis. Por isso é que se chama testemunho. E todos nós que convivemos num ambiente judaico-cristão, ou especificamente cristão, conhecemos muitos testemunhos que corroboram com a ideia de fé. O que é um testemunho? É alguém que viveu uma experiência relacionada com a fé, que ampara a fé. E a gente chama o relato dessa experiência de testemunho. Então, não é só das coisas esperadas. Ela também considera as coisas que foram observadas. Então, ela não é um resultado empírico, mas também não exclui a observação empírica. Ela começa como a
esperança das coisas não vistas, mas ela pode agregar também as coisas vistas através dos testemunhos. Né? Bem, temos mais. Temos que, interpretando extensivamente, afastamos de fé todas as formas sensoriais na busca do conhecimento. Extensivamente quer dizer, quando a gente amplia o alcance daquilo que está escrito. Né? Mas, veja bem, a gente afasta a experiência sensorial, a experiência dos sentidos, o que a gente vê, o que a gente pode sentir pelo paladar, pelo olfato, pelo tato, pela audição, como ponto de partida da fé. Ponto de partida da fé, como está dito lá no livro de Hebreus, é o sentido, é o fundamento das coisas que se esperam. Isso é o ponto de partida da fé. Mas também ela pode incorporar aquilo que resulta da observação. E por isso é que nós temos testemunhos e valorizamos tanto os testemunhos. Porque testemunho também é prova. No sentido jurídico do direito processual, testemunho é prova. No curso de qualquer processo, no andamento de qualquer processo, o juiz quer saber se a parte interessada tem testemunha. Né? E aí nós temos testemunhas que relatam as experiências ligadas à fé, seja no campo da cura, seja em vários outros sentidos. Mas uma coisa é conhecimento, outra coisa é opinião. Conforme estamos usando as palavras aqui. E tem uma experiência muito antiga, lá de mais de 600 anos antes de Cristo, de uma cidade grega que chamava Mileto. E tinha lá um cara muito vivo, muito genial, né? Chamava-se Tales, o Tales de Mileto, que os meninos conhecem dos estudos na escola. E esse cara resolveu que era preciso fazer um esforço para sair da percepção subjetiva do mundo, quer dizer, daquela coisa que, eu penso que é assim. Eu penso que é assim, é uma coisa que só eu percebo. Né? Ou que basicamente é a minha percepção. Daí, subjecto, sujeito, é uma visão da pessoa. E ele chamou isso de opinião. Doxa, os gregos usavam a palavra grega doxa. Agora, ele queria uma coisa mais firme do que a percepção subjetiva. Ele queria um conhecimento objetivo. Não é porque eu penso, é porque tem algum fundamento além do meu pensamento. Né? Algum fundamento que pode ser percebido e compartilhado por todos. Então, isso ele chama de conhecimento. Né? E aí é que nasce o que vai evoluir para a filosofia teorética e depois vai evoluir para a ciência. E até hoje, ciência é isso. É um esforço de ir além da opinião. Então, a gente fica só com a opinião. Né? Embora também, ainda hoje, eu já ouvi de uma pessoa com curso superior e tal, dizer, não, eu não quero ler nada, não, eu tenho minhas opiniões. Pô, tudo bem, tem o direito de ter a opinião dele. E tem o direito de expressar a opinião. Mas não chame isso de conhecimento. Isso é palpite numa linguagem popular. Né? Palpite não é conhecimento. Palpite é opinião. Agora, se você quer ir além do palpite, aí tem uns caminhos que tem que percorrer para superar a opinião, superar a doxa e chegar no conhecimento. Né? Esse caminho, nós vamos chamar aqui nesse estudo como se chama em filosofia, vigilância epistemológica. Não se assuste com palavrão. Epistemologia é o estudo da razão. Né? A vigilância epistemológica é a crítica da razão usada no discurso. Se eu estou dizendo que uma coisa é de um jeito, e eu quero ir, ou alguém que me ouve quer ir além da opinião, quer chegar ao conhecimento, ela vai fazer uma crítica das razões que eu estou apresentando.
E isso é que se chama vigilância epistemológica. Se estamos querendo ver as relações entre fé, ciência, né, e, além de uma relação entre fé e ciência, queremos chegar a um conceito de verdade, o que é que a verdade tem a ver com as relações entre fé e ciência, então, qualquer discurso que se apresente relacionando essas coisas precisa passar pelo crivo da crítica quanto ao uso da razão. Isso é que se chama vigilância epistemológica. Né? Então, começamos lembrando que todo conhecimento, seja ele científico, ou filosófico, ou teológico, ele tem princípios, ou axiomas. De novo, não se assuste com o palavrão. Princípio e axioma são declarações, vamos chamar assim, que não precisam ser demonstradas, porque são consideradas evidência. Você diz que uma coisa é evidente, que não tem como demonstrar, mas é evidente. Por exemplo, desde a mais remota antiguidade, a filosofia grega já dizia que não existe efeito sem causa. Não se demonstrou isso, porque não se verificou todos os possíveis efeitos. Isso foi demonstrado para inúmeros efeitos, que sempre tinham suas causas, mas não se demonstrou para todos os efeitos. Amanhã pode aparecer um efeito que não tenha causa, pelo menos teoricamente pode, né? Mas a gente aceita que não tem efeito sem causa. Isso é um princípio ou um axioma, porque, dependendo do contexto, axioma e princípio podem ter o mesmo significado. Então, a etimologia, quer dizer, a origem da palavra axioma, de uma palavra grega axios, né, cujo significado corresponde ao que é digno ou válido. Então, axioma é o que é válido. Não foi provado, mas é válido. Né? E você diz, a fé se baseia em coisas que não foram provadas. Mas a ciência também, porque a ciência também tem axioma. A ciência também tem princípios. Né? Esse que eu acabei de citar, de que não existe efeito sem causa, é um axioma aceito por todas as ciências. Tanto é assim que a ciência consiste em procurar a causa das coisas. Se você procura a causa que você ainda não tem, é porque você já pressupõe que deve existir uma causa. Aí você vai atrás. Se você acreditasse que podia haver um efeito sem causa, você não ia atrás de uma coisa que não existe. Você, não, isso é assim porque é assim e acabou. Né? Mas você vai atrás de uma causa porque você considera indiscutivelmente que as coisas têm uma causa. Né? Então, a ciência também tem, a filosofia também tem princípios e axiomas. Então, não estamos querendo reunir ciência e fé no mesmo saco, no mesmo balaio. Estamos dizendo que existem coisas que são muitas vezes apontadas como capazes de desqualificar a fé e que não desqualificam, porque estão presentes também na tão prestigiada ciência. Quando eu digo tão prestigiada ciência, não vai ironia nenhuma, porque a ciência realmente é, merece ser e deve ser prestigiada. Né? Mas tem princípio, tem axioma também. Né? Bom, então, vimos que são coisas não vistas que estão relacionadas com a fé. Voltando lá para o livro de Hebreus. Né? Que são não vistas aí, quer dizer, não demonstradas. E por isso estávamos falando tanto em axiomas e princípios e coisas não demonstradas. Né? Agora, então estamos dizendo que existem evidências, que a fé se baseia em evidências. Porque é a expectativa de coisa não vista, mas tem a ver com evidência. Então, o que é mesmo evidência? Começamos dizendo que iríamos atrás, ou queríamos explicitar, iríamos tornar claro o sentido em que estamos usando as palavras. Então, o que é uma evidência? É tal coisa que não precisa ser demonstrada. Mas nem toda evidência é igual.
tem diferentes tipos de evidência. Lá no dicionário de filosofia, é um dicionário grande, de 5 volumes, ou 4 ou 5 volumes, de filosofia, que tem verbetes muito bons. Verbetes de 3, 4 páginas que valem por um livro, porque são muito densos. Né? Então, o que o Ferrat Moura diz sobre evidência é que ele destaca que existe evidência no campo da razão, evidência racional, evidência lógica, que daqui a pouco vamos chamar de verdade lógica, na continuação do texto. E existe a evidência baseada na tradição empírica, evidência lógica é lá da tradição racionalista. Tradição racionalista que diz que o conhecimento é o resultado do uso da razão. Mas também a tradição empirista reconhece evidências. Só que muda um pouco o conceito de evidência, que diz que evidente é aquilo que é objeto de uma ampla e reiterada observação. Toda a vida se observou assim. Então, isso é evidente. É claro que essas coisas todas têm falhas. Essas coisas todas têm impasses. E em filosofia chama-se esses impasses, recebem o nome de aporia. Toda doutrina, toda teoria tem o seu impasse. Tem vamos dizer, beco sem saída. Ou vamos dizer, toda doutrina tem suas contradições. Por exemplo, quando o empirista fala em evidência pela ampla repetição observada, ele se arrisca um erro. E tem casos assim. Né? É famoso o caso do cisne negro, porque durante séculos e séculos só se conhecia cisne branco. Então, era uma ampla observação, durante séculos e séculos, que todos os cisnes eram brancos. Então, alguém podia dizer, sem precisar demonstrar, que todos os cisnes eram brancos. Aí, quando foi aí no fim do século XIX, ou na metade do século XIX, encontraram cisne negro lá na Austrália. Isso deu lugar a muitos estudos de filosofia da ciência, com o título O Cisne Negro Existe. Para dizer que a observação reiterada pode não ser conclusiva, porque se tinha observação repetida, séculos e séculos, que todo cisne era branco, e de repente aparece um cisne negro. Esse é um impasse da evidência baseada na ampla observação. Né? A observação, a evidência baseada na razão também tem os seus impasses. Vamos ver daqui a pouco. Né? Então, é preciso distinguir a evidência baseada na observação e a evidência baseada na razão. Né? Então, por quê? Temos ainda que falar em evidência quando se trata de declarar alguma coisa sobre os fatos. Quando a gente trata de declarar algumas coisas sobre os fatos, a gente está julgando os fatos. Julgar os fatos, se eles existem, que sentido eles têm, recebe o nome de juízo de fato. Juízo no sentido de julgamento, de crítica, de avaliação. Mas também recebe o nome de juízo de realidade. E ainda pode receber o nome de juízo de existência. O que é um juízo de existência? Você diz, o cisne negro existe. É um juízo de existência. Né? Também é um juízo de fato. É um fato que existe cisne negro. Ou um juízo, eu estava dizendo, o juízo pode ser de existência, de fato ou de realidade. Então, você pode dizer que é uma realidade que existe cisne negro. Ou muitos outros exemplos que vocês queiram utilizar. Bom, agora, outra coisa é um juízo de valor. Estamos falando de filosofia, portanto, não estamos falando de valor econômico. A conversa aqui não é de economia. Porque eu vi uma vez um rapaz inteligente dizer que achava que era egoísmo, Aristóteles dizer que virtude era renunciar a um interesse por um valor. E aí eu vi que não havia ponto de contato, não dava para conversar. Mas ele pensou que era valor econômico. O sujeito que está no campo da filosofia, discutindo filosofia moral, discutindo evidência, e vai pensar que valor é valor econômico, não tem ponte para conversar com ele. Né? Então, estamos falando juízo de valor é diferente de juízo de fato.
também é chamado de realidade ou de existência. Juízo de valor é uma coisa é certa ou é errada. É um valor moral. Isso é belo ou é feio? É um valor estético. Isso é justo ou injusto? Isso é um juízo de valor. Então, evidência no campo da existência, da realidade, dos fatos, é uma coisa. Existência no campo dos valores é outra. E vamos nos debruçar um pouco sobre isso. Né? Ora, se vamos nos debruçar sobre isso, vamos precisar conversar um pouco sobre o que seja verdade. Porque quando você trata de um juízo de realidade, também chamado juízo de fato, ou juízo de existência, o que você vai dizer ou é uma verdade objetiva ou é um erro. Você diz qual é a cor de uma parede, qual é a cor da parede que está aí perto de você? Qual é a cor da roupa que você está usando? Que horas são no lugar onde você está? Se você estiver muito distante daqui, por exemplo, se você estiver no Amazonas, você pode ter uma hora de diferença daqui. Mas qual é a hora no lugar que você está? A resposta pode coincidir com o fato. Se você diz que a parede é azul, ou branca, ou amarela, e ela realmente tem uma dessas cores, então isso é uma verdade objetiva. Se você diz que são 9 horas e 55 minutos, pelo horário de Brasília, isso é uma verdade objetiva, porque o discurso coincide com o fato. Então, é um juízo de realidade certo. Agora, se você acha que a parede é azul, mas ela, na verdade, é branca, é um erro. Agora, se você sabe que a parede é azul e está dizendo que a parede é branca, aí não é erro. O que se contrapõe ao fato, mas quem está dizendo sabe que está errado, aí já passa para o campo da verdade moral. Aí não é verdade ou erro, aí é mentira. Porque no campo da verdade moral, que agora estamos no campo do valor moral, a objetividade em si não tem valor. Não é um valor que a parede seja azul ou branca, que sejam 9 horas e 56 minutos ou sejam 8 horas e 56 minutos. É um fato. Agora, se a parede tem uma cor e eu digo outra, aí já estamos no campo do valor. Porque aí eu sei, então eu estou mentindo. Aí não estamos tratando de verdade objetiva, mas de verdade moral. Outra coisa é a verdade lógica. Se fazemos uma relação entre coisas e fazemos essa relação com lógica e respeitamos as regras da lógica, nós dizemos que isso é uma verdade lógica. Teve um cara aí no século XVII que era racionalista. Ele achava que a verdade você não encontrava olhando os fatos. Você encontrava a verdade pensando. Não é? Ninguém precisa saber os nomes desses caras, mas não custa dizer que era um cara chamado René Descartes. E ele fez uma frase que é muito repetida. Ele diz, penso, logo existe. A frase é muito repetida, mas nem sempre é bem compreendida. O que ele queria dizer com isso? Ele primeiro disse que pensava. Eu penso. Isso é um juízo de fato. Assim como a parede é azul, eu penso. É fato que a parede é azul, é um fato que eu estou pensando. Então, é um juízo de fato. Aí ele dá um salto e diz, logo existo. Ele estava querendo reunir o fato, pensar com o fato existir. Ele está juntando dois fatos. Mas entre esses dois fatos tem uma lógica. Então, já não é um juízo de fato. É agora um juízo, uma relação lógica. Não é uma constatação empírica. É uma constatação racional. Como é que ele juntou as duas coisas? É assim, porque se eu estou pensando, eu sei que eu penso.
Para pensar o que é necessário, é preciso que eu exista. Se eu não existisse, eu não pensava. Então, se eu estou pensando, é porque eu existo. A frase, penso, logo existo, é essa, que muitas vezes não é bem compreendida. Né? Ele estava querendo achar uma prova de que ele existia. Né? E aí é uma evidência lógica. Né? Mas é uma evidência lógica que parte de uma evidência material, de uma verdade objetiva. A verdade lógica partindo da verdade objetiva. Eu penso. Bom, e a fé se vale de verdades lógicas. Mas as verdades lógicas usam a matéria-prima da verdade objetiva, que tem um referencial material. Ah, mas isso você está se enveredando pelo campo do racionalismo. Não. Eu aqui não vou entrar na discussão entre racionalismo e empirismo. Eu vou demonstrar como você pode entender a fé, tanto num campo como no outro. Como você pode entender a fé? Como a fé tem amparo em alguns argumentos típicos da tradição racionalista, como em alguns argumentos típicos da tradição empirista. Então, como é que começa, ou como é que a fé encontra amparo? Né? A apologética, a defesa da fé da tradição judaico-cristã, já fizemos esse estudo aqui em outras lives, e já havíamos citado o que disse Aristóteles e foi aproveitado pelo Tomás de Aquino. O Aristóteles, que não era crente no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas ele, pela lógica, sentiu a necessidade de um Criador. Ele não chegou a Deus pela lógica, porque ele sentiu a necessidade de um Criador que, para ele, esse Criador não se expressava, não era uma pessoa, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. E se expressa, se comunica conosco, intervém na realidade. Mas, para o filósofo grego que eu citei, ele apenas sentiu a necessidade de um Criador que ele achava que não era uma pessoa, que não se expressava e que não interferia na realidade. Que tinha criado tudo e deixou pronto. Mais tarde, alguém vai chamar isso de Deus relojoeiro. Como o relojoeiro faz um relógio e não fica rodando as ponteiras do relógio. O relógio que se vire para funcionar. Né? Então, séculos depois, um filósofo ocidental vai dizer, olha, o Aristóteles está demonstrando a necessidade de um criador. E esse criador, na revelação bíblica, é pessoal, se expressa, se comunica conosco, intervém na realidade. Ele enriqueceu o raciocínio do Aristóteles. Né? Então, isso se chama argumento cosmológico, e nós já fizemos um texto especialmente sobre esse argumento. Estamos voltando a ele só para dizer que fé tem tudo a ver com razão. Tem tudo a ver com razão. Razão no sentido de lógica. Né? Como tem tudo a ver com a observação dos fatos. Né? Então, o que para o Aristóteles era o motor primeiro, ou simplesmente ou motor imóvel, porque não mudava a essência dele. Né? Então, para nós, é um Deus pessoal. Né? Quer dizer, a mesma razão se aplica. E tem um outro argumento, que também já fizemos um estudo a respeito, foi o estudo mais recente, que é o chamado argumento moral, que diz, olhe, uma das razões que amparam a fé do cristianismo é a existência de um código moral em todos os povos. E aí tem duas críticas a isso. Dois caminhos pelos quais algumas pessoas rejeitam essa argumentação.
Uma é que diz que esse código moral, que pode evoluir, historicamente evoluiu para as leis, saímos da moral para o direito, esse código moral seria uma necessidade imposta pelo convívio social. Para haver uma sociedade, para haver uma civilização, é preciso proibir o homicídio, o furto e o roubo, o falso testemunho, essas coisas todas que estão lá no Decálogo de Moisés. Né? Pode até ser, mas não tudo. Porque os códigos morais, eles não contam com o amparo do Estado, como as leis, como o direito. O direito de não mate, não roube, não pratique falso testemunho, e diz qual é a cacetada que vai dar se a pessoa violar essa proibição. Essa proibição é um preceito, não mate, não seja homicida, é um preceito, mas vem acompanhado de outro preceito. Tem uma pena de 6 a 12 anos para isso, que pode aumentar muito, dependendo das circunstâncias. Né? Mas na moral não tem isso. Na moral tem o preceito e tem o preceito primário, a descrição de uma prática, de uma conduta, e tem um preceito que condena, mas não tem nenhuma força social, nenhuma força econômica, política, militar, para aplicar o castigo. Quando a moral diz seja honesto, que é diferente da lei dizer não roube nem furte, não tem ninguém que vá aplicar uma pena, ou de prisão ou de multa por isso. Ah, então não tem pena nenhuma, não tem sanção. Então não é código, é só opinião, mas tem sanção. Aí é que está. O argumento moral é que a moralidade, os códigos morais no mundo inteiro têm uma sanção sem ter quem aplique. Sem ter quem aplique no mundo material. Ah, Moisés vai condenar o adultério. Não tem quem aplique uma pena. Inclusive, isso deixou de ser crime no Brasil. Né? Não tem pena para isso. Você pode, a parte ofendida pode pedir uma indenização por dano moral, mas não tem uma pena pelo fato em si. Né? E não é moral esse dano. Esse dano moral não é parte do código moral, é parte das leis, do direito e tal. Agora, então, como é que sanção é essa? Essa reprovação não é só da sociedade. As pessoas que pensam que os códigos morais são feitos pela sociedade, essa reprovação é íntima. A própria pessoa sabe que está errando. Ah, mas tem gente que a consciência é cauterizada. Tem, por exemplo, as personalidades psicopatas, que não têm remorso, não têm sentimento de culpa, não têm arrependimento. Tem, existe isso. Mas a sanção não deixa de existir, porque algumas pessoas são imunes a ela. Porque a qualificação continua. O sujeito que é homicida, esses fazem assassinatos em série. Hoje se usa muita expressão estrangeira, inglesa principalmente, então as pessoas dizem serial killer, que quer dizer nada mais, nada menos do que um matador em série. Esse cara não tem arrependimento, não tem remorso e tal. Mas ele sabe que está qualificado como um criminoso. Do ponto de vista moral, ele tem consciência moral. Ele não se incomoda com a consciência, mas ele tem a consciência. Né? Então, existe a sanção penal. Ainda que a sanção não seja aplicada, mas existe. Né? E a existência dessa sanção é um argumento. Como é que essa sanção aparece? Ah, é criada historicamente, culturalmente? É estranho
que essa criação histórica e cultural seja mais ou menos a mesma no mundo inteiro, né? Mas eu vou ter que sair aqui um pouquinho, assisto o restinho lá na escola, porque a Ângela vai sair e eu vou sair com a menina, viu? Ok, Assisto o restinho lá. até lá. Bom, então, tem a perspectiva empirista, né? As tradições seculares são proposições não demonstradas. Tem coisa que não se demonstra. E a gente, como eu falava há pouco, da ideia sobre os cisnes todos serem brancos. A gente não demonstra. O sol todo dia nasce de um determinado lado. Então, amanhã vai nascer desse lado de novo. Isso não foi demonstrado, porque amanhã não chegou ainda. Mas ninguém tem a menor dúvida disso, né? Então, existe evidência de juízo e evidência de fato. A fé, como foi colocada no livro de Hebreus, é uma evidência de juízo, embora possa também aproveitar alguns fatos para amparar a evidência de juízo, mas ela é basicamente uma evidência de juízo, porque como é que está escrito? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas não vistas. Então, não é uma evidência empírica, é uma evidência de juízo, ou seja, uma evidência de análise crítica, de julgamento. Assim como Aristóteles julgou que era necessário existir um Criador, e o Tomás de Aquino aproveitou para dizer que esse Criador era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, enquanto Aristóteles era deísta com D de dado, o Tomás de Aquino chega e defende o teísmo com T de trem. O teísmo com T de trem é o que diz que o Deus tem existência pessoal e se comunica e intervém nos fatos, né? Então, a fé tem base em evidência lógica. Então, não é apenas uma superstição, não é apenas uma crença ingênua. Por isso é que Paulo diz que o nosso culto é um culto racional. Mas estávamos falando há pouco nas concepções de verdade. E poderemos iniciar essas concepções ainda, temos alguns minutos, né? Estávamos dizendo que quem fala em verdade pode estar falando de coisa diferente, e é bom dizer de qual verdade é que está falando. Dizíamos que tem uma verdade objetiva, e eu citei o caso da cor da parede e outras coisas. Dizíamos que tem uma verdade lógica, citávamos o exemplo do pensamento do Descartes, penso, logo existe, a lógica entre o pensar e o existir. É um processo que em filosofia se chama um processo dedutivo, é uma dedução, porque para pensar é preciso estar dentro de um quadro maior que a existência, né? E falávamos em verdade moral, que dizíamos que é quando o pensamento coincide com o que é dito. Se eu atendo, eu gosto de dar o mesmo exemplo, se eu atendo um telefone e alguém diz, a Josefina está, e ela está, e eu digo, sim, está, e passo para ela do meu lado, quando eu disse sim, está, eu disse uma verdade moral, porque eu estava dizendo que ela estava presente, estava mesmo. Agora, se alguém pergunta, a Josefina está, e ela ouve e diz assim com a mão, porque ela não quer atender, aí eu digo, não, acabou de sair. Ora, eu sei que ela está presente, mas estou dizendo que acabou de sair. Então, o que eu estou dizendo, a gente chama isso de discurso. Discurso não é só aquela fala empolgada numa reunião, não. Discurso é qualquer conjunto de frases, ou até uma frase. O meu discurso não corresponde ao que eu sei e o que eu penso. Essa contradição não é erro. Erro é se eu pensasse que ela tinha saído e ela estava no outro compartimento, estava na cozinha e eu não sabia e disse que ela tinha saído. Aí um erro.
porque não houve um conflito entre o que eu sei, o que eu penso ou o que eu digo. Né? Mas eu sei que ela está presente, digo que ela saiu aí uma mentira. Verdade moral é isso, que é diferente da verdade objetiva e é diferente da verdade lógica. Mas existe ainda a verdade ontológica, que é só que ainda não tínhamos falado aqui, que é a que diz respeito ao que é a essência do ser. É o que faz com que o ser seja o que ele é. E aí é uma coisa mais difícil, porque a gente nunca chega, nunca domina a essência dos fatos. Né? E na visão, por exemplo, de Immanuel Kant, a gente jamais vai saber exatamente tudo a respeito de um fato. A gente se aproxima sempre, mas não diz tudo. Eu já mencionei aqui aquela da caneta, que você pode dizer que a caneta é de plástico, serve para escrever, é fabricada pela indústria tal, e você vai estar tentando dizer o que é a coisa pelo material dela, pela funcionalidade dela, pela origem dela, pela finalidade dela. Mas termina não sendo nada disso, porque uma caneta sem tinta não escreve, continua sendo caneta. Se a caneta for usada como uma arma para agredir alguém, ou para se defender de alguém, ela continua sendo uma caneta, e não é, a finalidade dela não é aquela. Então, a verdade ontológica é que abre a porta de uma certa relatividade. Eu estou dizendo relatividade, com ad no fim. Não estou dizendo relativismo, com ismo no fim. Tá? Relatividade porque eu posso dizer que o verdadeiro professor é assim, assim, assim. Sem estar mentindo. Sem estar errando, porque eu posso estar enumerando atributos de um bom professor. O verdadeiro professor é assim, assim, assim. Aí outra pessoa tem outra concepção e diz, não, alguns desses atributos aí não são de um bom professor. O bom professor deve ter esses outros atributos, assim, assim, assim. E aí não vamos dizer que só uma dessas duas declarações é verdade. Então, quando falamos de fé, estamos falando de verdade ontológica. Podemos também considerar aspectos de verdade lógica e até de verdade moral, mas estamos no foco principal sobre verdade ontológica. E por que eu estou falando nisso? Porque a ciência não trata disso. E queremos apreciar aqui a possibilidade de conflito entre fé e ciência. Ciência não trata de ontologia do ser, porque a ontologia do ser é do campo da metafísica. E a ciência não trata do campo da metafísica. A metafísica vai lá para a filosofia, e até a filosofia não trata muito, não gosta muito de entrar nesse campo. A maior parte dos filósofos hoje não trata de metafísica. Tá? Então, continuaremos a partir da página 4 de quem recebeu pelo WhatsApp. Quem recebeu por e-mail, acho que ficou menor, porque a Josefina aumenta o espaço e a fonte para quem vai receber pelo WhatsApp para ler uma letrinha pequena. Né? Mas vamos continuar a partir do título Concepções de Verdade, no próximo domingo. Lembrando, antes de nos despedirmos, para que os que nos acompanham se inscrevam, comentem, formulem perguntas ou contribuam com alguma adição ou contestem alguma coisa. Tá? E que deem o like, o gostei ou não gostei, o like ou dislike, e compartilhem. Se vocês passarem para outras pessoas e fizerem qualquer uma dessas coisas, se inscrever, comentar, dar like e compartilhar, a plataforma divulga mais o conteúdo. Muito obrigado pela presença de cada um e fica o convite para nos acompanhar quando botarmos no YouTube a gravação e entrar lá no canal com os seus comentários. E o convite para estar novamente conosco no próximo domingo. Até lá.